Vamos abrir Marcos 14. Hoje nós vamos expor do 6 ao 9. Eu vou fazer a leitura do 3 até o 9, mas hoje nós vamos expor a segunda parte desse trecho, dessa perícope, do verso 6 ao 9. Eu vou ler toda a perícope, do 3 ao 9, mas nós vamos expor do 6 ao 9, que é a parte final aí desse trecho. Marcos 14, vou ler do 3 ao 9, dos irmãos acompanham. Diz assim: estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com precioso perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. E indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a. Por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Vamos orar. Senhor nosso Deus, o Senhor é bendito e maravilhoso. Nós te agradecemos pela leitura da palavra e suplicamos que o Senhor abençoe agora a meditação da mesma. Que o Senhor venha abrir nossos corações para a palavra do Senhor e fazer com que essa divina semente caia num solo propício, apto a produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Que o Senhor possa levar os nossos corações e mentes cativos ao Senhor agora, para que nós não sejamos distraídos por esse mundo, pelo nosso próprio coração pecador, ou pelas coisas externas a este culto. Ajude-nos, ó Deus, a guardar a palavra no coração para não pecar contra ti, e que este sermão seja para a glória, louvor e honra do teu nome, que ele aponte para Jesus. Jesus é o centro desse texto, Jesus é o centro de toda a Escritura, e que assim seja, e que quando Cristo for iluminado nesse texto, o Senhor será exaltado, também o teu Santo Espírito, e assim cumpre-nos fazer. Enfim, fique conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nos últimos sermões eu tenho começado as nossas introduções falando sobre as doutrinas que têm sido deixadas de lado nas Escrituras, ou mesmo têm sido de forma assim tão grotescamente interpretadas pelos crentes modernos. E hoje eu vou falar de mais uma delas, que é a doutrina das boas obras. São poucos aqueles que realmente entendem o que são as boas obras. Quando nós olhamos para a cristandade em geral, nós vemos que há uma ideia de boas obras, de fazer sempre caridade, doar coisas às pessoas, e isso não só na cristandade, digamos assim, clássica, mas até aqueles que não são cristãos e se dizem cristãos. Vemos no meio do espiritismo a ideia das boas obras, e em quase todas as religiões nós vamos ter algum tipo de ideia de boas obras. A questão é que, por ser tão comum essa ideia, os crentes têm perdido o senso do que é boas obras, segundo as Escrituras. Os nossos símbolos de fé nos ajudam a aprender sobre as boas obras. Eles nos dizem que boas obras são aquelas feitas em Cristo, para a glória de Cristo, segundo o que está ordenado na sua santa palavra. Isso é,
se Cristo não mandou fazer algo na palavra, e você pensa que aquilo é uma boa obra e agrada a Jesus, você está enganado. As boas obras devem ser ordenadas por Cristo na palavra, e elas devem ser praticadas tais quais Jesus ordenou na palavra. E nós vamos ver hoje Jesus mostrando que os discípulos também tinham um problema no conceito de boas obras, e que aquela mulher entendeu o que eram as boas obras. Portanto, o nosso trecho de hoje vai falar sobre essa doutrina e mostrar para nós que quem define o que são boas obras é o próprio Cristo, não somos nós. E estas boas obras que são feitas segundo a palavra, elas não são esquecidas por Jesus. Então o nosso trecho de hoje vai falar sobre isso: Cristo como galardoador e como aquele que bota ali o padrão das boas obras, ou seja, o padrão das boas obras sou eu que dito. Vamos aprender sobre isso, mas é importante que nós reprisemos brevemente aquilo que a gente viu na semana passada, que é o princípio desse trecho que nós estamos aqui expondo. Na semana passada nós vimos que Jesus está num jantar, num sábado à noite. Antes dele entrar de maneira gloriosa em Jerusalém, e antes dele pronunciar o sermão profético, e antes também da predição que nós já vimos em Marcos, da morte dele. Então este evento, ele não está temporalmente colocado aqui, ele está textualmente colocado para nós. Nós vimos na semana passada que em Marcos 14, do verso 1 ao 11, Marcos está mostrando para nós as diversas reações diante de Jesus, e que ele faz para nós um tipo de estrutura sanduíche, em que o verso 1 e 2 e o verso 10 e 11 são pão, eles são equivalentes, o ódio do Sinédrio e o ódio de Judas, ambos odiando Jesus, e no meio uma figura de uma mulher que ama Jesus e que se dedica a Jesus, mostrando para a gente que a melhor parte dessa sessão está aqui, e que é ela que nós devemos seguir, o exemplo que nós devemos aprender e praticar nas nossas vidas. Na semana passada, então, nós vimos a atitude em si dessa mulher, que foi uma atitude de amor, de desprendimento. Afinal, ela ungiu Jesus com um óleo que valia mais de 1 ano de salário, mostrando que aquela mulher não se importava com os bens materiais, com as coisas dessa vida, que para ela o centro da vida era Jesus, o nosso Senhor. E diante daquela atitude, nós vimos também na semana passada que os discípulos começaram a molestar aquela mulher, mas também vimos que quem puxou a fila foi Judas, que não amava Jesus, que amava o dinheiro, as coisas materiais. Agora nós vamos ver então que Jesus vai repreender os discípulos, mostrando que o que aquela mulher fez foi uma boa obra, e vai mostrar que aquela boa obra não vai ser esquecida por ele. Vamos aprender essa lição? No verso 6, Jesus disse: deixai-a, por que molestais? Ela praticou bela ação para comigo. Então, em contraposição ao que os discípulos estavam fazendo, murmurando, condenando aquela mulher, chamando o ato dela de amor de desperdício, Jesus sai em defesa de Maria e do ato de Maria. A ideia aqui, meus irmãos, não é uma defesa qualquer, é uma defesa veemente. Sabe quando você vai proteger o seu filho de algum perigo e você o segura forte e o mantém ali nos seus braços, e ele sabe que você está protegendo ele se sente protegido? A defesa de Jesus aqui em relação a essa mulher é assim, não é um negócio assim, pode deixar. Não, Jesus está falando assim: deixem, não façam isso. E ele então, ao dar uma bronca aqui nos apóstolos, ele faz isso através de uma pergunta: por que molestais? Por que vocês estão criando problemas para essa mulher? Essa pergunta aqui é uma pergunta perscrutadora. Jesus está querendo ali sondar os discípulos. É como se ele estivesse indagando os discípulos:
qual o motivo que vocês estão perseguindo essa mulher? Jesus então está chamando os discípulos aqui a parar, a meditar, a pensar sobre o que eles estão fazendo, seguindo Judas, que era ladrão e que odiava Jesus. Se eles parassem e pensassem um pouquinho, eles veriam quão ridícula era a ideia e a reação deles diante de um ato de amor sacrificial, de uma mulher que se dedica cabalmente a Jesus. E queridos irmãos, Jesus faz isso por quê? Porque essa atitude que os apóstolos tomaram e que foi ensejada por Judas, é na verdade a atitude daqueles que perseguem os piedosos. E se essas pessoas que perseguem os piedosos, eles parassem para pensar um pouquinho, viriam que não há motivos para perseguir aqueles que amam a Jesus e se dedicam a Ele. Pense bem, o mundo persegue a igreja. Qual o motivo real do mundo perseguir a igreja? Eu sei que lá no centro do coração do mundo há o ódio ao Evangelho, mas pense bem, qual é o problema de nós não sermos adúlteros? Tem alguma coisa errada nisso? Qual o problema de nós não sermos cobiçosos? Qual o problema de nós não sermos pessoas que são assassinas por natureza? Qual o problema de nós sermos pessoas que não têm ídolos no coração? Nenhum. A piedade não tem problema algum, pelo contrário, ela deve receber o bom testemunho das pessoas. No entanto, o mundo, por causa do ódio ao Evangelho, tem essa mania persecutória, ou seja, de perseguir aquilo que é bom e piedoso. Então, se os apóstolos pensassem, eles iam chegar à conclusão: nós estamos agindo como o mundo, que odeia as coisas de Cristo, que odeia a Cristo, que vive sem piedade. Sem saber, os discípulos estavam seguindo o modelo de Judas, que nós vimos na semana passada, é o filho da perdição, mais especificamente, o filho do desperdício. Eles seguiram a opinião de um homem que não amava Jesus, que não amava o Evangelho de Jesus, que não sabia se sacrificar por Jesus, porque João nos disse que ele tinha a bolsa e roubava dinheiro de Jesus. E é por isso que Judas perseguiu aquela mulher. Ele não conseguia entender a ideia de que boas obras são feitas em sacrifício, de que aquilo que é bom é amor sacrificial a Cristo em ação. E por isso Jesus repreende esses homens severamente. E com isso nós aprendemos sobre as boas obras. As boas obras, elas não são avaliadas pelos homens, elas são avaliadas por Jesus. Às vezes os homens vão olhar e pensar que nós estamos fazendo loucura, desperdiçando a vida, que nós estamos fazendo coisas que nos prejudicam quando nós damos tudo por Jesus, vivemos por Ele, negamos a nós mesmos. Mas Jesus chama isso de boas obras. Uma segunda lição que a gente tira aqui, com a atitude de Jesus, além de aprender sobre as boas obras, é o fato de Cristo, como Rei, defender os seus. Um dos benefícios que nós temos do ofício real de Jesus é estar debaixo dos auspiciosos cuidados do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O ofício real de Cristo não só subjuga os inimigos, mas o ofício real de Jesus Cristo protege os seus súditos. É interessante que eu disse na introdução, esse jantar acontece no sábado à noite. No domingo pela manhã, Jesus entra como um rei em Jerusalém. Jesus é o rei que protege os seus discípulos. Ele os defende em cada situação. Ele é o nosso protetor, meus irmãos. E é interessante notar que é isso que ele está fazendo com aquela mulher que está sendo duramente perseguida pelas suas boas obras. Isso significa que Jesus vai nos livrar de todos os males deste mundo? Não. Isso significa que Jesus não vai permitir que vez ou outra crentes morram pelo Evangelho? Não.
mas o fato é que Cristo sempre defende aqueles que vivem em piedade, os guarda, e Jesus nos guarda, sobretudo do mal moral. Por isso ele orou ao Pai: Senhor, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do mal. E Jesus não estava falando do mal físico, Jesus estava falando do mal moral, do mal do nosso coração, do mal que esse mundo quer impor sobre os crentes. Jesus, como rei, ele nos protege. E aqui nós temos essa mulher que ungiu Jesus não como rei, mas como aquele que vai morrer, sendo protegida pelo Rei dos Reis. Graças a Deus. Em terceiro lugar, veja como que Jesus elogia as boas obras dos crentes. Diz ele que essa mulher praticou uma bela ação para com ele. Você notou que eu estou falando bela? Na nossa tradução está uma boa ação. Mas como eu já tenho demonstrado, o grego é muito mais completo do que o português. O grego nós tínhamos duas palavras para falar de algo que era bom. Agathos, que era algo que era moralmente bom. E kalos, que era algo que era moralmente bom, mas também era formoso. Então, algo podia ser moralmente bom, mas não ser formoso. Por exemplo, pense bem na disciplina que nós impomos sobre os nossos filhos. A disciplina sobre os nossos filhos é algo bom? Com certeza. É moralmente correta? Com certeza. Mas é bonito nós deitarmos os nossos filhos sobre o nosso colo e fustigarmos ele com a vara? Claro que não é bonito. E até dói no nosso coração. Mas o que essa mulher fez, além de ser moralmente bonito, era algo também belo, apresentável. Então Jesus, quando fala, ela fez uma bela ação, ele está mostrando que a atitude daquela mulher, além de ser boa em si, e portanto quebrando a lógica de Judas e dos apóstolos, que aquilo era um desperdício, ele está mostrando as boas obras, além de serem boas moralmente falando, elas são belas diante de Deus. Meus irmãos, Deus se importa com a beleza. Eu sei que a gente vive num mundo hoje que beleza tem sido relativizado. Você já percebeu como são as casas hoje? Todas elas são um caixote, já reparou? E todas elas hoje são pintadas de cores neutras, já reparou? Antes a arquitetura era bela, porque Deus se importa com a beleza. Mas com o advento do iluminismo e com os ismos que vêm depois dele, beleza é relativizada. Até a arquitetura foi afetada. E veja, hoje, né, no Branca de Neve, a bruxa é bela e a Branca de Neve é feia. A beleza foi relativizada. Deus se importa com o que é bonito. Por isso que Ele fez o mundo bonito. E o que é mais bonito para Deus? A nossa obediência. Não tem nada mais bonito para Deus do que nós obedecermos a Ele, praticarmos boas obras. E veja, boas obras que tem a ver até com a nossa beleza física. Pedro fala para as mulheres serem belas internamente, mas Paulo fala que o marido cuida das coisas do mundo e a mulher cuida das coisas do mundo. A palavra que ele usa no original é onde vem a nossa palavra cosmético. Então o marido fica bonito para a mulher e a mulher fica bonita para o marido. Deus se importa até com a nossa beleza física, ainda que ela não seja a mais necessária. Que coisa, não é? E aqui Jesus está falando, essa mulher fez o que é belo. Ela praticou uma ação piedosa. E veja, Jesus, ao elogiar essa mulher, ele nos dá a verdadeira ideia de galardão. A gente ouve falar de galardão na Bíblia, né? Galardão, galardão. O que é galardão? Paulo nos ensina o que é galardão. E também Jesus. Paulo disse o seguinte em 1 Coríntios 4:5: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas,
mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor, elogio da parte de Deus. Qual é a ideia bíblica de galardão? O elogio que Deus faz em relação às nossas boas obras e aquilo que nós somos. Por isso nós lemos lá em Mateus 25:34, que no juízo eterno, Jesus vai nos colocar diante dele, vai nos colocar à sua direita e vai nos mandar entrar em novo céu e nova terra, dizendo: servo bom e fiel. Isso é o galardão, é ser elogiado por Deus. Convenhamos, nós gostamos de elogio, não é mesmo? Agora, o elogio humano muitas vezes é cheio de lisonjas, né? O elogio de Deus não, é justo, porque tem a ver com as boas obras que são feitas em Cristo, e tem a ver com aquilo que Deus nos tornou em Cristo, o louvor de Deus. Essa mulher recebeu aqui em vida o seu galardão, fez boa ação para comido. Que coisa bela! E aí veja que agora Jesus coloca um segundo argumento para destruir a lógica de Judas e dos apóstolos: porque os pobres sempre tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. O segundo argumento de Jesus para repreender os discípulos é mostrar o quê? Os pobres iam estar sempre ali. E a pergunta é: o que Jesus quis dizer com isso? Em primeiro lugar, Jesus, ao dizer que os pobres sempre estarão conosco, ele está nos mostrando uma triste história que, até a volta gloriosa dele, sempre haverá pobres no mundo. Sempre. Porque a pobreza faz parte da maldição do pecado. Até o dia que Jesus voltar, vai ter pecado na terra? Vai, então vai ter pobre na terra. Por isso que não faz sentido nenhum tipo de governo econômico dizer que vai acabar com a pobreza na terra, ou que nós vamos fazer algo para acabar com a pobreza na terra. Não tem como acabar com a pobreza na terra. Os pobres sempre estarão com vocês. É uma afirmação categórica, universal. Sempre vai ter pobre, até o dia que Jesus voltar em glória e tirar dos seus eleitos a maldição do pecado. Até aquele dia vai ter pobre. Inclusive muitos de nós cristãos seremos pobres. Em segundo lugar, Jesus aqui está mostrando que aquela suposta doação que eles falaram, podia ter vendido por 200, 300 denários e dado aos pobres, não acabaria então com a pobreza. A ideia de Jesus é mostrar o quê? O ministério cristão, ou seja, a vida cristã de serviço a Deus, sempre vai ser uma vida de ministrar em meio à pobreza. Nós, como cristãos, somos enviados a ministrar em meio às pessoas pobres e necessitadas. E é isso que Jesus quis dizer. Ele não estava dizendo que nós temos liberdade para ignorar os pobres. Ele não estava mostrando que nós devemos acabar com os pobres. Ele está mostrando uma imagem realista do ministério. Nós não estamos aqui para livrar ninguém da pobreza. Nós não estamos aqui para não livrar alguém da dor. Nós não estamos aqui para livrar pessoas do sofrimento. Nós estamos aqui para ministrar em meio a tudo isso. Assim sendo, aquele alabastro de 300 denários nunca ia acabar com a pobreza, nem de Jerusalém, quanto mais do mundo. Em terceiro lugar, Jesus fala que vocês devem ajudar os pobres. Eles não devem ser ignorados. Eles são uma oportunidade espiritual de fazer o bem a Cristo. Só que aqui nós temos que fazer uma consideração. Quando Jesus diz sobre ajudar os pobres, nós temos que notar que tipos de pessoas Jesus está dizendo aqui. Como eu tenho falado para os irmãos, muitas vezes a gente lê a Bíblia com a ótica do século que nós vivemos, do ano em que nós vivemos, do país que nós vivemos, das circunstâncias que nos cercam, e isso é errado. Quando a gente ouve pobre, a gente pensa em quê?
em pessoas que são às vezes mendigas, porque simplesmente não quiseram mais trabalhar e entenderam que viver de esmolas é melhor do que trabalhar. E veja, talvez você pense assim, isso não é assim. É interessante que a Discovery Channel lançou um documentário sobre aqueles que são pobres na Inglaterra e que vivem de esmolas. Foi um sujeito chamado Ed Stafford. Ele é sobrevivencialista e ele foi sobreviver em meio aos pobres, entre aspas. E ele notou que a maioria daquelas pessoas ali estão ali porque elas não querem trabalhar, e elas entenderam que ganhar dinheiro ali ganha mais do que um salário mínimo com menos esforço. E você vê isso a rodo no nosso país. Pessoas que têm condições naturais de trabalho, mas não fazem, preferem esmolar. Jesus não está falando da cultura do aproveitador que existe, porque também existia naquela cultura, até no meio dos crentes. Por exemplo, lá em Tessalônica, os crentes ouviram, Jesus está voltando. Eles acharam assim, Jesus vai voltar agora, né? Então vamos parar de trabalhar. E Paulo, quando foi lá, falou o seguinte para eles: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Essa postura das igrejas de sair dando sopão para gente que é drogada, vagabunda e que não quer trabalhar, isso é pecado. Isso vai contra a Bíblia. Os pobres que Jesus está falando aqui, segundo aquela época e não hoje, eram pessoas o quê? Que não podiam trabalhar por algum problema. Tipo o quê? Pessoas que tinham deficiência física. Hoje a gente tem vaga para deficiente. Naquela época não tinha. Ia fazer o quê? Viver de esmola. Viúvas que já não eram empregadas mais e não tinham pensão como tem hoje, ia fazer o quê? Viver de esmola. Eram pessoas que eram marginalizadas pela sociedade porque elas eram consideradas incapazes para o trabalho. Pessoas que muitas vezes até trabalhavam e não conseguiam mesmo assim o seu sustento, porque era difícil sustentar naquela época. Então Jesus está falando desse tipo de pobre, não da pessoa hoje que quer se valer da boa vontade das outras. E ele diz, essas pessoas, vocês têm que ajudar. E interessante que Paulo lá em Efésios diz para a gente trabalhar para ganhar tranquilamente o nosso pão e ainda ter com que ajudar o necessitado. Lá em Gálatas 6 ele disse, fazei o bem a todos, sobretudo aos da família da fé. Ou seja, sim, nós temos obrigação com os pobres e sobretudo com os pobres da igreja. E há pobres na igreja. Talvez na nossa nós tenhamos uma condição melhor, mas há outros cristãos que são pobres. E é interessante, isso é um grande mistério. Por que filhos de Deus são pobres? Calvino chama isso de mistério do pobre. Alguns filhos de Deus são pobres para que seja uma oportunidade para aqueles que têm fazerem boas obras, e também seja um teste para aqueles que têm não ficarem retendo seus bens e não os ajudá-los. Isso é um mistério da igreja. Devem ajudar os pobres. E veja que então Jesus complementa a ideia dizendo que aquilo era um desatino, porque os pobres sempre estariam ali. E ele que recebeu aquela ação, ele estaria sempre com eles? Não. Ele diz, eu não estarei para sempre com vocês. Jesus, ao falar de que não estaria para sempre com eles, ele está falando obviamente que ele morreria, ressuscitaria, mas que ele não ficaria vivendo com os discípulos. O destino de Jesus era maior do que morrer e ressuscitar. Jesus seria levado aos céus. Jesus cumpriria o Salmo 110, assenta-te à minha direita. Ou seja, ele não teria sua presença física para sempre com os discípulos. Isso não quer dizer que Jesus não está sempre conosco. Sim, ele está espiritualmente. Ele falou isso com os apóstolos: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele falou também aos apóstolos lá em João 14 que não deixaria eles órfãos, que daria a eles o Espírito Santo, o outro Consolador, que seria a presença do próprio Cristo nos crentes. Mas fisicamente
Jesus não está mais conosco. Portanto, a atitude daquela mulher era única, não poderia ser repetida. Hoje, algum de vocês pode ungir Jesus? Como aquela mulher, não. Mas nós podemos fazer o bem a Jesus hoje? Com certeza. Isso não significa que nós não podemos fazer o bem. Podemos e devemos, e esse será um dos critérios do juízo final. Diz Mateus 25:40, o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ou seja, quando nós praticamos boas obras para com os nossos irmãos, beneficiando os nossos irmãos, nós estamos fazendo para quem? Para Jesus Cristo. A fala de Jesus então mostra esta verdade. Nós sempre temos que continuar fazendo o bem a Jesus, ainda que não possamos fazer como aquela mulher. A atitude dela foi uma atitude direta, uma demonstração de amor ao próprio Cristo em carne viva ali. Então, apóstolos, parem de molestar essa mulher. Eu não estarei para sempre com vocês. E veja então que Jesus elogia mais uma vez essa mulher no verso 8. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Essa fala de Jesus, à primeira vista, contém um elogio a Maria. Ao dizer, ela fez o que pôde, Jesus está elogiando aquela mulher, mostrando que ela fez tudo o que estava ao seu alcance. Isso é, ela não agiu para com Jesus sonegando algo que ela poderia dar a ele. Ela não fez menos do que ela poderia fazer. Ela não demonstrou um amor comedido para com Jesus. O seu ato foi tudo. Ou seja, ela amou Jesus intensamente, com tudo que ela era, com tudo que ela tinha. E é por isso que a atitude dessa mulher condena a atitude de Judas e dos discípulos ali. E na verdade condena a atitude dos modernos discípulos e Judas, que dão de si mesmo muito menos a Cristo do que poderiam fazer. Infelizmente, a realidade crua e feia da igreja dos nossos dias é que as pessoas hoje se doam muito pouco para Jesus. Elas não estão dispostas a entregar o melhor que elas têm para Jesus. Elas dão sempre o mínimo. A melhor parte do seu tempo é para o trabalho e para o lazer. E se der tempo, vai na igreja, mesmo no dia que Jesus separou para ir na igreja. São pessoas que reservam o melhor do seu dinheiro para elas, e nunca para a obra missionária, para o avanço do reino, para a glória de Jesus. E não é porque elas não podem, é porque elas não querem fazer. Elas dão migalhas e acham que com isso Deus está satisfeito. Como o povo lá de Malaquias, que tinha os animaizinhos perfeitos e retinham para eles os animaizinhos perfeitos e entregavam os coxos, os defeituosos, aqueles que eram abomináveis ao Senhor, para Deus. E Deus disse: acaso um governador ia aceitar isso da mão de vocês? Não. Por que vocês acham que eu ia aceitar? Porque os crentes hoje acham que Deus aceita as suas obras entregando o mínimo, fazendo para cumprir tabela, sem o coração naquilo. Por quê? Qual o princípio que está no coração? Nós temos que seguir a atitude de Maria. Ela fez o que pôde. Ou seja, tudo que estava ao alcance dessa mulher, ela não negou esforços, ela envidou tudo o que tinha para agradar a Jesus. Isso é viver para a glória de Deus. Eu tenho mostrado, meus irmãos, viver para a glória de Deus não é fazer as coisas para o nosso bem e achar que estamos agradando a Deus, é fazer as coisas para o Senhor, em todas as instâncias. E é isso que ela fez. Boas obras são feitas para Cristo, são feitas no poder de Cristo, são feitas para a glória de Cristo.
Se você procura o seu próprio interesse em cada área da sua vida, você não está fazendo boas obras. É uma realidade triste? É, mas é a verdade. É melhor você ouvir a verdade e mudar de vida do que ouvir a mentira e ir para o inferno com isso. Ficar se enganando. Jesus não quer que você viva para você. Ele quer que você escolha a esposa para a glória dele, a profissão para a glória dele, como gastar o dinheiro para a glória dele, como você gasta o seu tempo para a glória dele, como você gasta o seu dinheiro para a glória dele. E Jesus não aceita metade, ou é tudo ou é nada. Com ele não tem meio discípulo, meia obediência, meia verdade. Ou é tudo ou é nada. Então, ela fez o que pôde. Ela antecipou-se para me ungir. E essa é a parte mais difícil do texto. Por quê? Nós temos aqui comentaristas que vão dizer que Maria tinha plena consciência de que Jesus ia morrer naqueles dias. Então ela ungiu Jesus sabendo que não vai dar tempo de ungir o corpo de Jesus. Há outros que vão dizer, não, Maria não sabia. Ela foi movida pelo Espírito Santo a fazer isso da parte de Deus. Deus, na sua providência e no seu decreto, fez assim. Qual que é a sua opinião, pastor? Olha, eu não sou de ficar em cima do muro, mas eu acho aqui que as duas coisas estão certas. Como pode ser isso? Em primeiro lugar, vamos trabalhar a ideia de que Maria sabia que Jesus ia morrer. De fato, Maria era uma das melhores ouvintes de Jesus. Você deve se lembrar que quando Jesus foi visitar a casa dela, Marta estava correndo para lá e para cá, né? Preocupada em servir. E ela estava aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. Você deve se lembrar que quando Jesus foi ressuscitar o irmão dela, Lázaro, ela cria que Jesus era o Messias e que Jesus traria a ressurreição geral na consumação dos séculos. Ou seja, aquela mulher tinha uma mente arguta, sagaz para as coisas espirituais. Ela conhecia as coisas espirituais com profundidade, mais até do que muitos discípulos de Jesus. Então, é bem provável, e eu creio que ela conhecia mesmo, essa doutrina, porque Jesus já havia dito várias vezes que ele ia morrer pelos seus discípulos, e Jesus havia ensinado isso assim, naquela última semana anterior, que ele tinha feito inúmeros milagres ali em Betânia. Então, queridos irmãos, ela tinha pura consciência de que Jesus ia de fato morrer. Só que por outro lado, eu creio que Maria não tinha consciência de que Jesus morreria naquela Páscoa. Por que eu afirmo isso? Porque a predição que nós vimos Jesus falando pela primeira vez que ele morreria naquela Páscoa se deu 2 dias depois. Na verdade, 3 dias depois, na contagem judaica, né? Na nossa contagem 2 dias, mas na contagem judaica 3 dias depois. Então ela não teve acesso àquela informação antes. Jesus havia deixado aquela informação para aquele momento. Então ela não sabia sobre essa morte iminente, a meu ver. Por isso que Jesus disse, ela antecipou-se a ungir-me, através, sim, da consciência da morte de Jesus, mas de um movimento interno de Deus, levando-a a fazer algo que não poderia ser feito por Jesus. Jesus seria morto de uma maneira cruel, violenta, tomado pelos romanos. Então os ritos para o sepultamento de Jesus não poderiam ser cumpridos. Ninguém sabia como que Jesus ia morrer assim, nem ela. Então, creio eu que ela foi movida pelo Espírito Santo. E essa é a opinião de Calvino. Calvino diz o seguinte: não temos qualquer razão para duvidar que Maria foi guiada por um movimento secreto do Espírito Santo para ungir Jesus. Como é certo que, sempre que os santos eram chamados para alguma atuação extraordinária, eram guiados por um movimento incomum, de modo a não tentar nada sem a orientação e autoridade de Deus. E como Deus rejeita tudo que os homens empreendem por sua própria sugestão, Maria foi dirigida pela inspiração do Espírito para este dever, que ela cumpriu com Cristo, feito em confiança garantida. Ou seja, Calvino percebeu a mesma realidade. Deus moveu o coração daquela mulher, porque não seria possível ungir Jesus
para o seu sepultamento. Então ele moveu o amor dela e a consciência da morte, e esse mover secreto do Espírito Santo para honrar Jesus antes da sua morte. E essa honraria que Jesus recebeu é maravilhosa. Calvino e um puritano dizem que o Senhor ungiu Jesus e ele então foi sepultado num jardim para que o aroma da sua salvação ecoasse pelo mundo. Interessante que Paulo faz essa menção. Paulo diz que o nosso evangelho é cheiro de vida para aqueles que são salvos. E o cheiro de vida ali era o aroma da flor dos vencedores, o aroma da morte e ressurreição de Jesus, do evangelho de Jesus. Então essa ação simbólica é linda, que mostra o perfume de Cristo que será borrifado nas nações por conta da pregação do evangelho. Então aqui nós temos uma brilhante prova do decreto de Deus, da providência de Deus e da ação livre de alguém que ama Jesus, se juntando para trazer uma bela lição do aroma de vida do evangelho. E em último lugar, Jesus emenda com a pregação do evangelho. Por isso que tem essa lógica: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Note o que Jesus disse. Primeiro ele disse: em verdade vos digo. Essa maneira de Jesus falar, eu tenho salientado para os irmãos, é uma maneira solene e contundente de afirmar algo que é veraz, seguro, que vai acontecer. Nós já aprendemos aqui diversas vezes no Evangelho segundo Marcos, que essa expressão no português em verdade, no grego é a palavra amém. Então Jesus começou a falar com o amém. E ele faz isso por quê? Porque lá no Antigo Testamento, o Senhor Deus, Yahvé, em muitos dos seus discursos ele começa com amém, para mostrar que aquilo que ele vai falar é seguro, é certo, vai se cumprir, não tem como cair aquilo que está sendo falado, e é incondicional, vai acontecer. Jesus então, ao falar assim, ele está falando: aquilo que eu estou falando para vocês agora, que eu estou afirmando, pode ter certeza, vai acontecer. O que ele disse? Vamos destrinchar essa frase. Em todo o mundo será pregado o evangelho. Jesus vai além da morte e ressurreição e ascensão dele. Não vou estar com vocês mais. Ele mostra que o evangelho vai ser pregado em todo o mundo. E lembre-se, esse evento acontece no sábado. Na terça-feira, Jesus vai pronunciar o sermão profético que nós já expusemos aqui, todo ele. Naquele sermão profético, Jesus afirmou para os discípulos que a destruição de Jerusalém e do templo viria depois que eles tivessem pregado em todo o Império Romano. No entanto, Jesus nunca teve só a pregação no Império Romano em vista. Ele sempre mostrou que a pregação seria para além do Império Romano. Por isso, na grande comissão, depois de ressurreto e ser elevado aos céus, Jesus disse para eles: eis que eu envio vocês para fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, os apóstolos receberiam a ordem que seria passada pela igreja ao longo dos séculos, que o evangelho do Senhor Jesus Cristo não estaria morto naquela cruz e nem ficaria circunscrito às nações do Império Romano, mas que o evangelho de Jesus Cristo ia para além das nações que eles conheciam, cumprindo, portanto, a promessa que Deus deu a Abraão, que no descendente dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ou seja, mesmo depois do tempo dos apóstolos, o evangelho estaria sendo pregado, seria pregado para as nações que não conheceram o Senhor. Por isso nós temos em diversos salmos, por exemplo o Salmo 22, dizendo que um povo haveria de ser formado, um povo que não conhecia o Senhor e passaria a conhecer. No Salmo 18, um povo que não conheceu passou a me servir. São salmos messiânicos, falando da realidade de que o evangelho do Senhor seria pregado nas nações, o Senhor teria eleitos nas nações da terra e ia salvá-los. Por isso Isaías disse que a glória do Senhor
enche a terra, assim como as águas cobrem o mar. Querido irmão, o Evangelho nunca vai ser parado nesse mundo. São crentes imaturos aqueles que ficam preocupados com o avanço do Evangelho, no sentido de que, está vendo, está sendo perseguido na Somália, os chineses estão matando crentes. Meu amigo, o Evangelho nunca vai parar de avançar. É o Evangelho triunfal de Jesus. Nós estamos numa marcha triunfal em que Cristo está prosseguindo nesse mundo, conquistando, salvando seus eleitos, avançando com o seu reino de graça. Isso nunca vai parar, até o dia que Ele voltar com o seu reino de glória. O Evangelho sempre vai avançar. Por isso que o nosso catecismo ensina, no venha o teu reino, nós orarmos para que os eleitos sejam salvos dentre os judeus e gentios, para que o reino de graça avance, porque Jesus já tinha predito isso. Vai avançar, vai chegar nas nações. O Deus de Israel, o verdadeiro Salvador, Jesus, seu Filho, vai ser pregado, vai ser crido no mundo. Em segundo lugar, nós vemos aqui a íntima ligação de Jesus com a Escritura. Jesus disse que o feito dessa mulher seria narrado onde fosse pregado esse Evangelho. E o que isso tem a ver com a Escritura? Simples. Nós temos uma tradição oral muito boa? Não. Tanto que alguma irmã aí consegue citar de cor uma receita da bisavó? Não, né? Não consegue. Os judeus, eles tinham uma tradição oral fenomenal. Por isso que brincadeira de telefone sem fio com eles não ia ter graça, que a mensagem do primeiro ia ser a mesma da última. E foi assim que o Antigo Testamento foi se preservando até se copiar por inteiro e fechá-lo. Agora, nossa cultura não tem isso. Agora imagina nós brasileiros, 2000 anos depois, pregando esse texto. Em vez de vaso de alabastro, ia ser cuíca. Em vez de nardo puro, ia ser pinga, não é? Em vez de Judas estar ali, ia ser, sei lá, Ulisses Guimarães. A gente ia inventar o trem todo e avacalhar a história toda, não é? Então, quando Deus quer garantir que algo seja firme, Ele põe aonde? Nas Escrituras. Lembra de Jó? Jó 19, ele fala: tomara fossem escritas as minhas palavras, gravadas em rocha. Se fosse gravado em rocha, Jó, ninguém ia lembrar. Mas foi gravado aonde? Na Bíblia, e nós lemos suas palavras hoje. Então Deus ia providenciar que essa história fosse gravada naquilo que não passa, naquilo que não cai, naquilo que é seguro, firme, a palavra de Jesus. Por isso Jesus, que é o doador do Espírito Santo, que inspira os autores a escreverem a Escritura, faria com que os apóstolos escrevessem o que essa mulher fez. E o que isso tem a ver com a gente? Simples, a palavra de Jesus é confiável. Ele disse: vai ser pregado, então tem que ser registrado, porque a pregação é segundo a palavra de Jesus. Não é isso que Romanos diz? A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Como que essa mulher vai ser pregada? Tem que estar na Bíblia. A gente não prega coisas que estão fora da Bíblia. Em terceiro lugar, a gente vê uma realidade bendita. O que? Jesus não ia esquecer o que foi feito. Veja, muitas vezes nós ficamos desanimados e abatidos com a vida da prática do bem, não é mesmo? Por isso que Paulo diz: não vos canseis de fazer o bem. Fazer o bem cansa. E às vezes a gente pensa que fazer o bem e servir a Deus não vale a pena. Ah, pastor, a gente não pensa isso. Claro que pensa. Asaf, que é um homem mais piedoso que a gente, pensou, inclusive, e escreveu um salmo sobre isso, o Salmo 73. Eu achava que de maneira vã e inútil eu guardei puro o coração. Era isso que ele estava cogitando no pensamento dele. Então, Deus, sabendo da nossa pecaminosidade, Ele ensina para nós nas Escrituras a doutrina de que os nossos feitos em prol do Senhor estão todos anotados no seu livro, de que o Senhor jamais vai esquecer aquilo que nós fazemos por Ele. Lembra lá de Apocalipse 20? Vão ser julgados de acordo com as coisas que estavam escritas no livro.
E o autor de Hebreus, que nós lemos hoje, diz: Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Hebreus 6,10. O autor de Hebreus mostra então o que? Deus nunca esquece nossa obediência para com Ele. Ele nunca esquece aquilo que a gente faz em prol do reino. Ele nunca esquece aquilo que a gente faz em prol de Jesus através dos santos. Nosso irmão, ao escrever aquilo, ele o fez em título de incentivo, para nos incentivar a ideia de que nunca deixemos de fazer o bem, nunca nos cansemos de fazer o bem, porque Deus nunca vai deixar as nossas obras esquecidas. Tudo o que fizermos em prol dele, de acordo com o seu evangelho, no poder de Jesus, para a glória de Jesus, tudo isso será lembrado por Deus. E como eu disse antes, nós nos abatemos, pensando que Deus não vê, que Deus não lembra, e mais, que Deus às vezes não recompensa. Por isso, nós vamos ver que a lição final é isso: Jesus vai recompensar. Mas antes de chegar lá, você reparou que Jesus disse que onde for pregado o evangelho, a atitude dessa mulher seria lembrada? Você reparou que esse texto tem cumprimento hoje? Aqui está acontecendo? Jesus disse que onde fosse pregado o evangelho, nós estamos reunidos a fim de cultuar o Senhor, honrar o Senhor, nos alimentarmos de Cristo, e nós estamos pregando o verdadeiro evangelho de Jesus, não é mesmo? Segundo lugar, Jesus disse que o que aquela mulher fez seria lembrado. Nós estamos exatamente destrinchando as atitudes daquela mulher, do que ela fez para com Jesus. Então, esse texto se cumpriu hoje, e ele vai se cumprir até o dia da volta de Jesus Cristo, onde for pregado o evangelho e esse texto for pregado, porque as palavras de Deus não passam, elas se cumprem. Nós podemos ter certeza, isso é proveitoso para a nossa alma. Nós podemos olhar para a Bíblia e falar assim: olha, tudo isso se cumpre. E veja que contraste maravilhoso. Na sessão anterior, do verso 1 e 2, nós temos os homens mais poderosos de Israel. Quem eram eles mesmo? Caiu no esquecimento. E essa mulher que era insignificante aos olhos daquelas pessoas, nós lembramos dela. Por isso, R.C. Sproul disse: os homens mais importantes do povo judeu reuniram-se num palácio para maquinar planos grandiosos. A maioria deles já caiu no esquecimento. Suas conspirações são esquecidas da história. A atitude de uma simples mulher que amava Jesus, entretanto, é contada por todo mundo até hoje, juntamente com a pregação do evangelho. E por fim, aquilo que eu disse, a lição final do texto: o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Como eu já salientei, nós recebemos o galardão pelo elogio. Como já salientei, os nossos feitos não são esquecidos, mas não para por aí. Deus vai recompensar-nos no dia final pelo bem que nós fizemos. Ele já está a recompensar aqueles que viveram pela fé. Por isso o autor de Hebreus diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Como nós vimos, Abraão herdou a terra prometida? Não, mas ele herdou a cidade em que Deus é o arquiteto e edificador, está sendo galardoado. Abel foi morto pelo seu irmão por servir a Deus. O sangue dele ainda fala, a sua fé ainda fala, e mais, ele tem a recompensa do próprio Cristo no céu. E assim, todos aqueles heróis da fé já estão sendo recompensados. E qual é a maior recompensa que nós temos? O próprio Deus. Por isso esse texto é uma ilustração perfeita do que o autor de Hebreus disse. Essa mulher agiu por fé, e Jesus galardoou a ela,
não só elogiando, mas se dando a ela, se doando a ela. E então, meus irmãos, nós temos que lembrar que Deus, ao fazer isso, é maravilhoso. Deus não precisa de mim, de você, querido. Deus é completo. Mas na sua imensa bondade, na sua liberalidade e amor, Deus decidiu recompensar seus servos. Servos que obedecem à palavra, servos que são chamados para viver para Ele e fazem tudo quanto podem, e que recebem o poder do Espírito Santo do próprio Cristo. Sem mim nada podeis fazer. E veja como que Deus é maravilhoso. Se Jesus, nada nós podemos fazer. Todas as nossas boas obras são originadas em Cristo, feitas pelo poder de Cristo, segundo a palavra de Cristo. O que é nosso? Nada. E mesmo assim Deus se doa e recompensa os seus servos que estão fiéis. Por isso que Tiago fala que a gente deve parar de se enganar e ser só um ouvinte e ser um praticante da palavra, porque aqueles que são praticantes da palavra são bem-aventurados, ou seja, são cheios, cumulados das bênçãos de Deus, do próprio Deus. Essa é a bênção de viver a palavra. Como viver esse texto, já que eu não sou Jesus e vocês não são Maria? Primeira aplicação. Note, através dessa passagem, quanto apreço Jesus demonstra pelo nosso serviço piedoso. Em poucos lugares do Evangelho, nós temos elogios tão efusivos como aqueles que nós vimos aqui hoje. Jesus realmente ficou satisfeito com aquela mulher, e Jesus realmente fica satisfeito e acha belo quando nós obedecemos a Ele. E nós deveríamos levar isso em conta para obedecermos sempre mais e melhor a Jesus. Fala sério. Não é bom a gente fazer algo bem feito na nossa empresa e ser elogiado pelo patrão? Não é bom fazer uma comidinha boa para convidados e ser elogiado? Agora imagina ser elogiado por Jesus, gente. Não tem nada melhor. Pense nisso. Segundo lugar, como eu disse, quem define o que são boas obras é o próprio Jesus na sua palavra. Hoje nós temos vivido um evangelho que as pessoas querem elas mesmas decidir o que é certo e o que é errado e o que é boas obras. E o pior, elas ainda acreditam estarem agradando a Deus. Na verdade, elas estão com falsa humildade, cultuando a si mesmas e irritando a Deus. Ah, não acredito nisso. Não acredita não? Abra comigo aí Colossenses, capítulo 2, verso 20 a 23. Deixa eu ler aqui para você. Diz assim, Colossenses 2, 20 a 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isso, não prove aquilo, não toque naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Hoje você vai numa igreja, a mulher tem que ter um cabelo de tal tamanho, tem que ter uma saia de tal tamanho, a mulher tem que sentar do lado, um homem do outro. E onde que está essas coisas na Bíblia? Não está. Isso é o que? Acabou de falar aí, ó. Culto de si mesmo. Essas pessoas são o próprio Deus para elas. Elas se colocam no lugar de Deus por determinar o que é certo. E lembre-se, qual é o maior dos pecados? Quebrar o primeiro mandamento. Ter um outro Deus além de Deus. Quando você se faz Deus determinando o que é certo e o que é errado, você cumpre ou quebra
o maior dos mandamentos. Então aprenda essa lição. Boas obras são ordenadas na palavra. Terceira coisa, nós temos que aprender ainda mais de boas obras. As boas obras, elas têm que ser feitas em Cristo e para Cristo. Ou seja, elas devem visar a glória de Jesus e não do homem. E é por isso que elas têm que ser feitas no poder de Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Porque lá dentro de nós somos orgulhosos e queremos fazer coisas para as pessoas verem. Então nós precisamos da atuação de Jesus para nós sermos daqueles que dão com a mão direita e a esquerda não sabe. Daqueles que fazem e não querem receber o elogio desse mundo, mas fazem de liberalidade, de amor, mesmo que os outros vão até falar mal, como essa mulher. Então, boas obras têm a ver com o poder de Cristo, o poder do Espírito Santo e o fazer para a glória única e exclusiva de Jesus. Quarta aplicação: tendo em vista então que as boas obras são feitas em Cristo, por Cristo e para Cristo, e que Deus as gera em nós, elas nunca podem comprar o nosso lugar no céu. Por quê? Vem do próprio Deus, do poder de Deus. E mais, se você achar que suas boas obras são puras, elas não são. Isaías disse: as nossas obras de justiça, falando sobre as nossas boas obras, são como trapos de imundície. Nossas boas obras, todas elas são maculadas com pecado. As nossas mãos pecadoras conspurcam aquilo que nós fazemos. Por isso que Deus, quando mandou o povo fazer altares, Ele diz: não seja de pedra lavrada, pôr a mão vai contaminar. É do meu jeito, não é do jeito de vocês. Quinta aplicação, acerca dos pobres. Jesus disse que eles vão estar sempre conosco. Isso significa o quê? A missão da igreja não é acabar com a pobreza. A missão da igreja não é fazer uma ONG. A missão da igreja não é fazer essas obras que o povo tem feito aí. A missão da igreja é adorar, em primeiro lugar. Deus nos criou para adorar. Segundo lugar, Deus nos chamou para evangelizar. Porque o que vai salvar pessoas não é dar sopa e abrigo para elas. O que vai salvar pessoas é pregar o evangelho. Você pode dar sopa e abrigo a uma pessoa e ela não ouvir o evangelho e ir para o inferno. E o que valeu isso? Nada. E onde que Deus manda a gente pregar fazendo assim? Aonde você já viu os apóstolos fazendo uma tendinha e falou assim: sopão grátis para os pobres? Agora nunca ouviu e nunca vai ver. E nem Jesus fez isso. Então vamos parar de seguir teologia de pastor moderno que quer encher a igreja e que não sabe teologia, e vão seguir a Bíblia. Está de bom alvitre para nós? Deus nunca chamou a gente para acabar com dor, com sofrimento, com nada nesse mundo. Agora, a gente tem que ajudar os pobres? Sim, tem que ajudá-los, mas não é a nossa principal missão. Sexto lugar, Jesus disse: deixem, por que vocês estão perturbando essa mulher? Essa pergunta tem que perscrutar o coração de todos nós aqui, porque como nós vimos na semana passada, muitas vezes nós perseguimos pessoas dentro da própria igreja, alegando que elas são radicais demais. Isso é radicalismo. Não. Por que você está perseguindo? Por que você está falando isso? Talvez você tenha raiva que essa pessoa serve Jesus melhor do que você. Ou talvez você tenha raiva porque você odeia realmente o evangelho e não sabe. Então perscrute o seu coração. Por que molestar quem quer ser fiel? Sétima aplicação. Jesus disse: ela fez uma bela ação para comigo.
Que grande elogio que saiu do Rei dos Reis, não é? Jesus vai elogiar aqueles que fizerem para Ele, nunca pensando em si mesmos. O que eu quero dizer? Quantas pessoas hoje doam para a igreja por ostentação? Quantas pessoas hoje trabalham em obras anexas à igreja para serem vistas? Jamais serão elogiadas por Jesus. Jesus não quer que a gente apareça, pelo contrário, Ele quer que a gente desapareça. O objetivo dele é Ele aparecer na igreja e não nós. Jesus é o centro das coisas, não o ser humano. Então preste atenção, sempre que você fizer algo, faça para Cristo e faça de maneira mais discreta possível. Não toque trombeta diante de você. E se alguém ver e elogiar, é para a glória do Senhor. E tem gente que você vai ter que responder igual Spurgeon, né? Infelizmente. Uma vez, uma senhora veio elogiar Spurgeon e falou assim: que sermão, pastor, que maravilha. E ele disse para ela: Satanás já me disse lá no púlpito. Porque há pessoas que são mestras em lisonja, e o motivo delas nunca é piedoso. Então, essas duas respostas têm que estar nos nossos lábios. Oitava aplicação: Jesus asseverou, ela fez o que pôde. Que palavra de aprovação! O problema é que milhares hoje vivem e morrem e perdem-se eternamente, vivendo a dizer: eu faço o que posso, tento o máximo. Mas é uma mentira muito grande, porque nunca fizeram de fato o que estava ao seu alcance e fizeram o que puderam. Veja a igreja dos nossos dias. As pessoas gostam de trabalhar na igreja, as pessoas gostam de usar os seus dons e talentos em prol da igreja, as pessoas gostam de usar o seu dinheiro para a igreja, o seu tempo para a igreja, mas estão dizendo: faço tudo o que posso, não é mesmo? E quantos não fazem devocional todos os dias sobre a alegação: não tenho tempo, e estão dizendo: faço tudo o que posso? Não oram pelos pastores e missionários e dizem: faço tudo o que posso? Não oram pelos enfermos da igreja: faço tudo o que posso? Não oram pelos seus irmãos que estão sofrendo e dizem: fazem tudo o que posso? Fazem mesmo? Nona aplicação: aplique essa palavra a você. E todos nós, como essa mulher, nos dediquemos a tudo quanto temos e somos à glória de Jesus. Nossa posição pode ser humilde. Talvez você não tenha recursos financeiros, talvez você não tenha muitos dons e talentos, talvez os seus recursos sejam escassos, mas nada é desculpa. Jesus não quer saber se você é rico ou se é pobre. Jesus chamou você para servi-lo e dar tudo para Ele. Quer ser meu discípulo? Negue a si mesmo. Ou seja, não é para dar para você, é para dar para quem? Para Ele. É para viver para quem? Para você? Não, para Ele. Vai viver para você, vai para o inferno. Morra. Toma a sua cruz, morra. É para você morrer, você entendeu? É para você perder a sua vida, você entendeu? Então pare de dar o mínimo, porque você está achando a vida e está perdendo a vida eterna. E em último lugar, nós temos nessa passagem também um antegozo do juízo final. Nós lemos aqui Mateus 25, que naquele bendito dia, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai evidenciar aqueles que são verdadeiros crentes, Ele vai separá-los dos cabritos, e Ele vai elogiá-los na frente de todo mundo. Essa inclusive é uma das bênçãos que nós recebemos na ressurreição, segundo o nosso catecismo. Jesus vai nos vindicar na frente de todos. Por quê? Tem como você saber plenamente que uma pessoa é crente hoje? Não tem. Só o Espírito Santo.
mas naquele dia você vai saber quem foram os crentes que caminharam com você durante a sua vida. E eles vão saber que você também é crente. E melhor, todos nós seremos elogiados. Diante disso, então, não importa o elogio dos homens. O único elogio que importa é o de Jesus. Por isso que Paulo, quando os coríntios estavam falando mal do ministério dele, Paulo não sabe pregar, Paulo não tem palavra poderosa. Paulo escreve no capítulo 4 de 1 Coríntios e fala assim: sabe o que importa para os dispenseiros? É que cada um deles seja encontrado fiel. E não me importa nem o que minha consciência diz, me importa é o que o Senhor falará no seu tribunal. A ideia dele era essa. Ou seja, você acha que eu importo com algum de vocês aqui? O que vocês estão pensando de mim? E eu falo mesmo, não importa o que vocês pensam de mim. Você pode querer me matar, não estou nem aí. O problema é seu. Não me importo com o que vocês pensam. A única pessoa que eu me importo é com Jesus. Para mim vale o que Ele pensa de mim. E se Ele pensar de mim algo bom, glória a Ele. Só a Ele. E que você seja assim. Pare de temer os homens. Tema só a Jesus. Que Deus nos ajude. Porque, como disse Calvino, essa é uma lição difícil, mas é a lição que nós precisamos de aprender. Vamos nos colocar de pé e suplicar a graça para isso? Senhor Deus, ó Pai, te agradeço por essa palavra. Senhor, quão funda ela foi no coração hoje. Que o Senhor não permita que nós desprezemos essa palavra. Que o Teu Espírito Santo possa operar nossos corações nessa noite e fazer que essa palavra seja como um bisturi, dividindo, ó Deus, o mais profundo do nosso ser. E eu sei que Tua palavra faz isso. Ela divide juntas e medulas. Então, ó Deus, aplique essa palavra ao nosso coração. Faça com que nosso coração perceba os ídolos, o pecado, o temor dos homens, o dar o mínimo para o Senhor e achar que estamos fazendo alguma coisa. Abra os nossos olhos para ver o pecado do dia a dia, da nossa rotina que não honra o Senhor, dos nossos gastos que não honram o Senhor, da maneira como a gente alimenta e que não honra o Senhor, da maneira como a gente lida com o nosso casamento e que não honra o Senhor, a maneira que nós trabalhamos e que não honra o Senhor. Senhor, escrutina o nosso ser, sonda o nosso coração, vê se há caminhos maus, e eu sei que há caminhos maus nos nossos corações. Mostra-os e faz a ferida, e faz também a ligadura da ferida, mas que o Senhor possa nos ferir na disciplina para aproveitamento, para deixarmos essa vida cristã medíocre, que na verdade não é vida cristã, é enganação. Que nós possamos deixar essa vida de importar-se conosco e não com o Senhor, com as nossas coisas e não com o Senhor, com essa vida em que nós vivemos o dia a dia sem pensar em Cristo, nas coisas dos céus. Ah, Senhor, Paulo disse que nossa pátria está nos céus. Paulo disse para pensarmos nas coisas dos céus, para não ficarmos com a cabeça e os pés fincados nessa terra. Muda, Senhor, o nosso coração, muda a igreja dos nossos dias, que quer ficar dando comida para as pessoas, mas não quer pregar o Evangelho, que quer distribuir agasalhos, mas não quer viver a palavra, que quer determinar o que é certo e o que é errado, se tornando o próprio Deus. Ah, Senhor, muda a igreja dos nossos dias, tira essa falsa humildade, essa falsa sabedoria, esse culto de nós mesmos, e faça-nos morrer para esses rudimentos do mundo e viver para Jesus como essa mulher. E faça-nos, ó Deus, perceber que essa vida com o Senhor vale a pena. A vida longe do Senhor é a vida de Judas, o filho do desperdício. Mostra em que estamos desperdiçando nossa vida, como estamos desperdiçando nossa vida. Mostra para a igreja do Senhor nos nossos dias
como ela tem desperdiçado o Evangelho, a palavra, os sacramentos, os meios de graça, as bênçãos de Cristo nos nossos dias. Senhor, escuta essa pobre oração agora e transforme cada um de nós. Eu não quero ver nenhum de nós se perder. Eu amo os meus irmãos. E nos ajude, Senhor, a não nos importar com o homem, o que ele pensa de nós. Que como essa mulher, nós importemos com o que o Senhor pensa de nós. E espero que em cada um de nós seja aquele pensamento maravilhoso, que nós somos benditos do Senhor, que nós somos bem-aventurados, eleitos, ovelhas, povo do teu pastoreio. Que assim seja para nós, para a nossa igreja, para a igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a plena comunhão do Espírito estejam com os eleitos hoje e para sempre. Amém.